No vídeo de hoje, abordaremos um tema intrigante, a batalha final na Terra conhecida como a Batalha de Armagedon, na qual Israel será o epicentro. Parece que Deus está direcionando intencionalmente os olhos do mundo para Israel e, daqui para frente, o país continuará no centro de todos os conflitos e caos que veremos aumentar nos próximos dias e anos no Oriente Médio. Mas antes, gostaria de convidá-los a se inscreverem em nosso canal e comentarem de onde estão nos ouvindo e como estão se sentindo hoje. Atualmente, Israel está em constante batalha e turbulência com os palestinos. Mas para compreender realmente quem são os palestinos e como tudo isso começou, é preciso voltar ao início, ao Antigo Testamento. Deus disse aos israelitas, seu povo escolhido, quando pronunciou o julgamento sobre eles no final do Antigo Testamento, que ele ainda continuaria sendo o Deus deles e que os traria de volta à sua terra natal, Israel, no fim dos tempos, pouco antes de Jesus retornar para estabelecer seu reino de 1000 anos. Desde a expulsão do povo judeu de Israel em 70 d.C., Deus conseguiu preservar sua terra natal de se tornar outro estado, país ou nação nas mãos de várias outras populações que a ocuparam. Surpreendentemente, somente em 1948, quando o povo judeu declarou oficialmente o Estado de Israel, a nação foi reconhecida como tal por outros. Isso significa que Deus Pai manteve sua promessa original de aliança aos judeus, feita no Antigo Testamento, de trazê-los de volta à sua terra natal, Israel, para que pudessem repossuí-la nos últimos dias. Israel faz fronteira com o Líbano ao norte, a Síria ao nordeste e o Egito ao sudoeste. O Estado de Israel foi criado na região anteriormente conhecida como Palestina, a Terra Santa da Bíblia. Tudo começa com a história de Moisés, que liberta seu povo da escravidão no Egito. Após 40 anos no deserto, Moisés e todos com mais de 20 anos de idade não conseguem entrar na Terra Prometida. São Josué e Caleb que lideram a geração mais jovem até a Terra Prometida, que corresponde à área da Palestina. Essa terra prometida inicialmente era a terra de Canaã, habitada pelos cananeus. Josué lidera seu povo nessa terra, derrotando e expulsando os povos que ocupavam as terras que Deus desejava dar a eles. Os judeus então formam uma confederação tribal e estabelecem os reinos bíblicos de Israel e Judá. Mais tarde, o reino de Judá se forma. A partir desse momento, os reinos bíblicos de Israel, Judá e Judéia foram as únicas nações ou estados independentes soberanos que já existiram na Palestina. Nenhum outro grupo de pessoas conseguiu fazer isso desde que os judeus foram expulsos dessa terra em 70 d.C., após a conquista pelos romanos. A Palestina tornou-se uma província de Roma, e com o declínio do Império Romano, a região passou para o domínio do Império Bizantino, que era cristão. No ano de 638 d.C., um califa muçulmano árabe conquista a Palestina do Império Bizantino, incorporando-a ao Império Muçulmano Árabe. Durante esse período, muitos habitantes da Palestina se converteram ao islamismo, mas a terra ainda não se tornou oficialmente um estado ou país. Mesmo sob o domínio muçulmano, a Palestina não se tornou oficialmente um estado ou país. Por volta dos anos 1850, os judeus começaram a migrar de volta para a Palestina em pequenos grupos. Naquela época, a terra estava árida, desolada e pouco atraente. Os judeus que retornaram começaram a cultivar a terra, fazendo-a florescer e prosperar novamente. A razão pela qual a terra estava tão desolada era porque nenhum outro país ou povo havia reivindicado como próprio, e portanto, ninguém cuidava adequadamente da terra ou explorava seu verdadeiro potencial. Quando a terra começou a prosperar novamente devido aos esforços agrícolas desses colonos judeus, outros grupos começaram a migrar para lá, entre eles estavam os árabes de países vizinhos do Oriente Médio. Essa mistura de culturas e a transformação da terra começaram a moldar a história da região. Muitas vezes ouvimos que os palestinos culpam os judeus por tê-los deslocado dessa terra, mas na realidade, a história é um pouco diferente. Na década de 1850, foram os judeus que retornaram à Palestina e começaram a revitalizar a terra por meio de seus esforços na agricultura. Os árabes só começaram a retornar depois que os judeus já estavam lá, transformando a região. À medida que os judeus iniciaram o desenvolvimento na década de 1850, outras pessoas, incluindo árabes, começaram a migrar para a região, criando uma mistura de culturas. No entanto, tanto judeus quanto árabes eram os principais habitantes dessa terra em transformação. Com o início da Segunda Guerra Mundial nos anos 30,
mais judeus começaram a voltar para a Palestina e, após os horrores do Holocausto, muitos judeus de todo o mundo decidiram migrar para a Palestina. No final da Segunda Guerra Mundial, essa história complexa e multifacetada moldou a paisagem demográfica da região. Na década de 1940, os judeus, desejando segurança e independência, começaram a migrar de volta para a Palestina, sua terra ancestral. No entanto, nesse mesmo período, outros árabes também estavam voltando para a região. Finalmente, em 14 de maio de 1948, os judeus conseguiram declarar Israel como o Estado oficial, o que era anteriormente a Palestina. Os árabes que agora viviam em Israel passaram a ser chamados de palestinos e reivindicaram a terra como deles, não dos judeus. Logo após a formação de Israel, os palestinos receberam apoio de outros países árabes como Egito, Iraque, Líbano, Síria e Jordânia. Esses países entraram em guerra contra Israel. A ONU tentou intervir para estabelecer a paz e acordos de cessar-fogo. Durante esse período, muitos árabes foram expulsos de Israel e acabaram vivendo em campos de refugiados no Líbano, Síria, entre outros lugares. Esses árabes deslocados são os chamados palestinos, que ficaram sem um lar próprio. A situação gerou conflitos e tensões na região. A situação complicou-se quando os palestinos deslocados em campos de refugiados nos países árabes vizinhos formaram um grupo conhecido como a infame Organização para a Libertação da Palestina, PLO. A resistência organizada contra Israel começou a crescer na década de 1950. Outros países árabes finalmente fundaram a PLO em 1964 com o objetivo de eliminar Israel do mapa. Eles culpavam os judeus por expulsar os palestinos de Israel e começaram a travar uma guerra contra Israel por meio de atos terroristas. Yasser Arafat se tornou o líder oficial da PLO em 1969 e desde então liderou uma guerra contra Israel. Esse conflito já dura incríveis 54 anos. Resumindo, os palestinos, que são árabes muçulmanos, começaram a retornar à região da Palestina após os primeiros grupos de judeus terem migrado de volta para lá na década de 1850 e começado a revitalizar a terra por meio de seus esforços na agricultura. Entre 1850 e 1948, um grande número de judeus retornou à Palestina, superando em quantidade os árabes que lá viviam. Esse movimento permitiu que os judeus recuperassem a terra, declarando-a oficialmente como seu próprio Estado em 14 de maio de 1948 e consequentemente expulsando muitos árabes da região. A Palestina agora é conhecida como Israel. No entanto, os árabes que foram deslocados começaram a tentar retornar nas décadas de 1950 e 60. Eles se autodenominam palestinos, uma vez que esse era o nome da terra antes de os judeus a tomarem e declararem o Estado em 1948. No Antigo Testamento, Deus prometeu ao seu povo escolhido, os judeus, que os traria de volta a esta terra nos últimos dias e que ela seria sua posse eterna, que ninguém jamais tiraria deles novamente. Isso explica por que nenhum outro grupo de pessoas ou país jamais declarou essa terra como Estado, país ou nação durante todos esses eventos porque Deus mesmo impediu que isso acontecesse. Ele reservou esta terra para seu povo até chegar o momento de trazê-los de volta. A partir da década de 1850, Deus começou a permitir que seu povo retornasse a esta terra. Foram eles que a cultivaram e a fizeram florescer novamente. Os árabes que viviam ali não haviam feito nada com essa terra e nenhum dos países árabes vizinhos viu a necessidade de tomar essa terra para si e declará-la como um Estado, país ou nação. Essa perspectiva ampla nos ajuda a entender o contexto histórico e religioso por trás do conflito entre israelenses e palestinos. No início dos anos 1850, essa terra estava praticamente árida e desolada, de acordo com relatos dos primeiros colonos judeus. Quando Deus permitiu que seu povo começasse a revitalizar a terra com esforços agrícolas, alguns árabes que haviam saído da região nos anos anteriores começaram a retornar devido ao sucesso dos judeus em fazê-la florescer novamente. Entre 1850 e 1948, Deus assegurou que seu povo ganharia controle total dessa terra, permitindo que eles a declarassem oficialmente como seu próprio Estado em 14 de maio de 1948. No entanto, nos anos 1960, a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, foi formada, impulsionada pela influência de grupos radicais muçulmanos, possivelmente sob a influência maligna de Satanás.
Isso levou a conflitos e atividades terroristas contra Israel. Acredita-se que Satanás tenha desempenhado um papel nisso, alimentando o conflito entre judeus e palestinos com a presença contínua de palestinos na terra de Israel. Vemos um conflito persistente entre esses dois grupos. Aqui está o aspecto mais surpreendente desta saga: os países árabes do Oriente Médio controlam 99,9% da área de terra na região. O território do Estado de Israel representa apenas 0,1% de toda a área total do Oriente Médio. Você pensaria que os outros países árabes simplesmente acolheriam os palestinos em suas nações e permitiriam que o povo judeu tivesse seu próprio Estado de Israel, já que é uma parte tão pequena de toda a extensão territorial do Oriente Médio? Você pensaria que os outros países árabes simplesmente acolheriam os palestinos em suas nações e permitiriam que o povo judeu tivesse seu próprio Estado de Israel, já que é uma parte tão pequena de toda a extensão territorial do Oriente Médio? A solução parece simples: os países árabes poderiam acolher os palestinos em suas nações e permitir que o povo judeu tenha seu próprio Estado de Israel. No entanto, os árabes muçulmanos parecem não aceitar essa solução. Aparentemente, eles desejam controlar toda a região. Em última análise, os judeus retornaram primeiro a essa terra na década de 1850 e foram responsáveis por fazê-la florescer novamente. Não os muçulmanos. Além disso, a terra de Israel é sagrada para o judaísmo, com raízes na Bíblia, e foi dada diretamente aos judeus como uma posse eterna por Deus Pai. Os muçulmanos conhecem a história do Antigo Testamento e a conexão religiosa dos judeus com essa terra. Este é um aspecto crucial do conflito entre israelenses e palestinos, e entender esses antecedentes religiosos históricos é fundamental para a compreensão da situação atual. Os países muçulmanos têm o controle de quase toda a região do Oriente Médio. Eles têm espaço de terra mais do que suficiente para acolher e acomodar os palestinos e poderiam facilmente trazer a paz para toda esta região se simplesmente recebessem os palestinos em seus próprios países e permitissem que o povo judeu tenha sua terra de Israel. Pelos motivos mencionados na Bíblia, por alguma razão, muitos países árabes parecem não querer lidar com os palestinos. Israel fez concessões ao longo dos anos na tentativa de chegar a um acordo sobre a distribuição adequada das terras. No entanto, devido à influência de Satanás, seus demônios e outros muçulmanos radicais que operam nos bastidores, a paz permanente na região parece impossível. Satanás e esses radicais muçulmanos continuam a lutar contra o povo judeu e a nação de Israel. No entanto, acreditamos que isso não acontecerá. A Bíblia afirma que o povo judeu e a terra de Israel serão protegidos por Deus Pai até a chegada do Anticristo, que desencadeará a última rodada de perseguição ao povo judeu, até que ocorra o último e definitivo holocausto com o surgimento do Anticristo. Deus continuará protegendo Israel contra todas as nações árabes e muçulmanos radicais que desejam eliminá-la completamente do mapa. Israel não será derrotada até que o Cristo assuma o poder no meio da tribulação de 7 anos, quando a perseguição real ao povo judeu começará. Isso essencialmente explica a identidade dos palestinos e seu relacionamento com Israel.